Olá, paz e bem, tudo bem com vocês? Como passaram de segunda para hoje? Segunda-feira eu tinha prometido rezar com vocês, acabei pegando no papo, quando eu vi foi um vucu-vucu, tava batendo papo com vocês, parecia que vocês estavam aqui sentados do meu lado, nem consegui rezar. Mas como promessa é dívida, hoje eu vou rezar junto com você. Lembrando que oração, ela tem que ser espontânea. Ela tem que ser natural. Ela nunca é algo forçado, ela nunca é algo decorado. Aliás, tem pessoas que se identificam com essa forma de oração e tá tudo bem, não tem uma regra. Porém, oração brota do coração, ela brota do espírito. Não tem uma fórmula para você rezar. A oração, ela é algo muito espontâneo, é algo que vem de dentro de você. Então eu particularmente não conseguiria seguir um roteiro para a experiência de Deus. É como se eu sempre entendi a experiência com Deus algo muito profundo, algo muito particular. É uma relação mesmo. Então imagine você quando você está namorando, quando você está trocando carinho com a pessoa que você ama, um beijo, um afago, um cafuné, e alguém tentar dirigir você nesse momento. Seria muito estranho. Imagine se alguém fala assim, agora põe a mão no cabelo dela, agora dá um beijo na fronte dele, agora põe a mão na mão dele e olhem para o alto. Seria horrível, né? Perdeu toda a originalidade do casal. O casal tá ali, às vezes está sentado, tá olhando para o céu. Enfim, tá vivendo o momento deles e não tem como conduzir isso. Isso é muito natural, espontâneo do casal. É impossível querer conduzi-los. A oração também é assim. Não tem como eu falar para vocês, agora para, agora não faz isso, não faz aquilo, agora leia comigo, agora leia aquilo outro. Para mim nunca deu essa fórmula pronta. Para mim é sempre algo que vem, de repente eu estou falando de algo na minha oração, que na sua oração não vai sentir, não vai ter efeito, você vai ter que falar algo seu, puramente teu, uma experiência tua. Então é intimidade, né? Tem que ter liga, a gente usa muito essa expressão. Então, de fato, na oração também tem que ter uma união, uma conexão profunda com Deus. E eu quero te convidar a sintonizar o teu coração ao coração divino, ao coração sagrado. E sintonizando os corações, o nosso e o dele, desejando toda profundidade, todos os benefícios espirituais dessa união, nós nos aproximamos do Criador de todas as coisas que habita o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como é bom, Pai, estar na Tua presença. Que paz eu sinto estando junto de Ti. Como é bom poder sentir-se acolhido e amado. Nas minhas escolhas, muitas vezes eu fui infeliz, meu Pai, e Tu sabes disso. Muitas vezes eu fui egoísta, muitas vezes eu fui impaciente, muitas vezes eu fui vaidoso, muitas vezes até mesmo preconceituoso, excludente. Mas hoje, na Tua presença, eu quero Te agradecer porque eu sei que os meus olhos se abriram. E hoje, quando eu penso em Ti, Senhor, eu não penso somente em mim, mas eu penso num número infinito de irmãos e irmãs que sofrem, que não têm as mesmas possibilidades que eu, que ainda não se encontraram com o seu coração, não experimentaram o Teu amor. Existe um número infinito de irmãos e irmãs que ainda sentem medo de Ti. Ainda existe um número infinito de irmãos e irmãs que sentem-se inseguros diante da Tua presença. Irmãos e irmãs que não acreditam no Teu poder de perdoar, de nos perdoar. Eu Te agradeço porque em nenhum momento no meu coração há espaço para essa dúvida.
Eu sei que tu me amas como sou. Obrigado por essa convicção espiritual que eu possuo. Obrigado porque o meu coração não está como que cego diante dessa realidade e dessa verdade. Eu rezo para que os meus irmãos e irmãs que me acompanham neste momento de suas casas, de seus lares, de seus corações, que eles também assumam e se revistam desta certeza, desta convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor se manifesta em cada um de nós e que o Senhor não tem preferidos, o Senhor não tem privilegiados, o Senhor tem filhos amados, todos somos amados. Obrigado por preencher o meu coração de amor e de paz. Eu te amo. Permanece aqui conosco, conduzindo o nosso coração pelos caminhos, pelas veredas da paz, pelas veredas da compaixão e da misericórdia. Afasta das minhas atitudes e comportamentos todo o fechamento ao próximo, para que eu compreenda que ser um homem de fé é verdadeiramente abrir o meu coração àqueles que mais necessitam. Que assim seja, meu Pai, nosso Pai. Amém. Espero que você tenha se sentido bem nesse curto momento de oração, que você perceba que Deus se manifesta na sua vida o tempo todo, não só quando você fecha os olhos para falar com Ele, mas quando você abrir, você vai perceber ainda. Quando a gente fecha, a função de fechar os olhos é de quando a gente abrir, a gente não está mais tão cego para a presença dEle. Eu fechei os meus olhos para rezar e quando eu abri, eu me deparei com as flores, com a folhagem, com o som das águas atrás de mim, com esse céu lindo que se mistura com as cores do convento, que eu estou olhando bem aqui na minha frente. Enquanto eu rezava, eu ouvi o som de uma folha que caía da árvore, do coqueiro. Falar com Deus, aproximar-se de Deus, gera uma percepção mais sensível da realidade. Eu estava ouvindo o som dos gatos, vai gerando uma sensibilidade em você que o que é externo não te atrapalha, gera equilíbrio. Olha que bacana a oração, né? Essa função da oração, ela vai harmonizar o som externo. Então é engraçado que eu tenho feito alguns batismos e eu percebo que na celebração do batismo muitas crianças choram, gritam durante a celebração. E eu vejo como os adultos ficam agitados vendo tudo isso. A gente não sabe lidar com a agitação das crianças. Então é mãe que se levanta, que dá mamar, é o pai que fica correndo para juntar o outro menorzinho que está ali, é padrinho que não sabe como agir, é todo mundo assim, perdido. Como a gente fica agitado, como que a gente não sabe ter jogo de cintura com as situações externas. Não é? A gente está aqui, a gente escuta um choro, daqui a pouco a gente já sai, já levanta. Como é importante trabalhar tudo isso, para que a gente não seja tão refém dessas situações. Né? Eu vou dizer um pouco de mim como padre, como que eu tento agir. Hoje mesmo eu fiz o batismo de 2 crianças lindas, lindas e lindas, queridas. Me encantaram, sabe? A menina ela era um pouquinho maior. Ela levantou, ela não ficou no colo da mãe, ela se aproximava de outras crianças, brincava com outras crianças, às vezes ela parava, chorava. Aí tinha um outro que era menorzinho, um bebê lindo também, simpático, tanto quanto a menina. Ele olhava, daqui a pouco ele começou... Teve uma hora que foi engraçado, que ela estava fazendo um pouquinho mais emitindo mais sons dentro da igreja, e ele estava mais quietinho. Daqui a pouco foi ele que começou a falar, enfim, emitiu os sons dele, e a menina ficou mais quietinha. Um foi parecer combinado, um com o outro, quem ia
falar mais na celebração. E num determinado momento eu vi que todo mundo estava muito agitado. E eu fiquei pensando, né? Eu celebrando ali, vendo aquela cena das pessoas agitadas. E eu percebi como que a gente se desconcentra fácil. Como a gente se desconcentra fácil. E quando eu digo concentração, não é esquecer que a criança está ali. Isso é impossível. Eu também estou vendo que elas estão chorando, que elas estão gritando. Mas eu acredito que a concentração vem em não deixar com que as situações externas atrapalhem a tua experiência. Então, como padre, eu também me desconcentro quando eu vejo que ninguém está ouvindo, que ninguém está prestando atenção. Porque aí eu me sinto assim, eu estou falando para quem? Mas eu tento controlar isso para que eu não perca a minha motivação. Então, interiormente eu estou, as crianças estão felizes, elas estão brincando, que bom. Criança não tem que entender como adulto entende, criança não tem que se portar, eu não posso exigir de uma criança de 1 ano e meio, de um bebê, de uma criança de 2, 3 anos, da idade que for, que essa criança se porte como um mini adulto. Isso é uma maneira errada de interpretar as coisas. Foi interessante que a menina que estava sendo batizada, eu adorei porque eu falei assim, ela foi bem, ela é parceirona, ela é parceira. O que isso quer dizer? No momento que eu tinha que traçar o óleo dos catecúmenos no peito, depois o óleo do crisma na fronte, eu via que ela chorava, mas quando eu me aproximava, eu batia um papo com ela antes. Eu falava, ó, o tio vai passar um olhinho muito cheiroso no seu peito, depois um olhinho muito cheiroso na sua fronte, tá bom? Ela sorria. A hora que ela sorria, eu entendia que ela não ia chorar, enquanto eu fosse traçar o sinal da cruz nela. Então gerou uma cumplicidade, né? E eu via que todo mundo ficava assim, esperando ela gritar, ela chorar. Então a gente tem que relaxar mais diante das situações externas e perceber que dentro daquele caos aparente de uma criança gritando dentro da igreja, se você não se deixar levar, né, no vídeo de segunda-feira eu falei isso, se você não se deixar levar por aquele barulho, por aquele som, por aquele choro, você ouvir aquilo de fundo, mas bom, eu estou tão feliz, não se desprender do teu propósito naquele momento. Eu estou aqui por esse batismo e nada vai atrapalhar a minha experiência nesse batismo. A criança chorou? Bom, eu não estou com ela no meu colo, a mãe está ali, o pai está ali, eu vou continuar prestando atenção e vou entender que essa criança está feliz. Que bom, que gostoso, uma criança feliz no dia do batismo dela. Padre, mas é muito choro. Vai testando, vai trabalhando a tua atenção, teu estado de presença, de pertencimento àquele momento. É importante a gente refletir sobre isso, porque é fruto de oração. É fácil para mim chegar e rezar. É muito fácil chegar e rezar com você, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mas o que eu quero fazer aqui com você nesse vídeo é pensar junto com você, e eu falava isso segunda-feira, de viver uma semana mais reflexiva, do benefício que a oração traz e do modo como eu vou agir a partir da oração, para que a oração não seja só algo que caiu do céu, pronto, peguei, rezei, agora eu estou bem. Não, você vai rezar, mas você ainda vai continuar aflito, você vai continuar preocupado, mas de que modo aquela oração vai trabalhar os meus sentimentos? De que modo eu vou lidar com o que está à minha volta? Qual o poder que a oração tem para me ajudar a enfrentar aquela complicação que o que está fora está me dando? Os problemas que o mundo exterior me dá. De que modo o mundo interior pode contribuir para o equilíbrio, para a harmonia dessas realidades? Eu não sei, espero muito que você tenha entendido a mensagem, espero que você esteja aberto a pensar sobre elas e que você não deixe com que nada de fora atrapalhe tua experiência. Tua experiência é rica, mas ela vai se tornar mais rica se você não deixar com que exterior atrapalhar o que está aqui dentro. Se concentre, respira fundo, sereno, devagar, tenha movimentos suaves e tudo vai dar certo. Deixa o seu like, seu joinha para mim, para o nosso canal e me ajuda divulgando. Fala para as pessoas, conhece Frei Diego? Conhece Frei Di?
né? Tem gente que outro dia veio falar, ai, Frei, eu acho um desrespeito tão grande falar Frei Di. É desrespeito não, maravilhoso, eu adoro, é Di, é Frei Di. O respeito não está no título. Eu não nasci com o nome Frei na minha frente. Eu não nasci. Frei é um título, né? Eu não sou um Frei. Eu sou uma pessoa que se identifica com o ensinamento de Francisco de Assis. E aí o Frei é um título, né? Como um dentista. Meu amigo, que é meu dentista, o Felipe Roma. O Felipe, eu nunca chamo ele de doutor, eu chamo de Felipe, é meu amigo. Ele me chama de Diego. Quando ele me chamava de Frei, eu falava, pode parar, a gente é amigo, a gente se trata desse modo. Então, às vezes ficam preocupados em, nossa, que desrespeito chamar de Frei Di. Não é desrespeito, tá bom? Pode ter certeza, eu não vou me sentir ofendido por me chamar de Diego, de Frei Diego, de Frei Di. O que for melhor para você, o que for mais gostoso para o seu ouvido falar, fale. Mas eu quero que a gente tenha intimidade para poder ter essa abertura, que é a minha proposta aqui nesse vídeo. Um beijo, Deus te abençoe.